coisa importante para as assessorias que estão nos assistindo agora. Empresa de consultoria, assessoria, até as clínicas que fazem laudos, programas, serviços de SST, emitam a RT. Gerem reserva técnica, procurem o órgão, o CREA, né? Vamos falar pelo CREA, que é quem nos regulamenta, e gerem CAT. CAT, que é certidão de acervo técnico. Isso é fundamental para você participar de uma licitação pública. Perfeito. Não é tão simples, mas se preocupe com isso, porque numa dessas você comprova legitimidade para entregar para o Estado o que você se propõe a licitar. Então, sem isso, você vai fazer o pregão e na hora de qualificar a empresa, você fica para trás. Um dos requisitos, né, da licitação é você ter a habilitação técnica, que é comprovado por um atestado, né, emitido, dependendo da atividade, no caso de vocês, como uma atividade regulamentada, que na verdade o atestado é registrado no CREA. Então, você tem o atestado técnico, profissional e o atestado operacional. Sim. O atestado profissional é do engenheiro, né, que está lá registrado naquela CAT, e o atestado operacional é o atestado da empresa. Tá? O do engenheiro tem que ser registrado no CREA. O da empresa não necessariamente precisa estar registrado no CREA. E a empresa pode ter um dela não registrado no CREA, porque às vezes aquele engenheiro já saiu, já está em outro local, porque o que tem que estar é do engenheiro. E aí ela pode juntar com um engenheiro que tem o atestado dele também, e aí você junta o operacional com o profissional e você pode participar Bacana, da mais da uma área licitação. de oportunidade. Nós também temos normalmente as dispensas de licitação, são valores abaixo de R$57 mil, no caso de vocês, né? No caso dessa área de consultoria. Eu não sei como é que está a ideia, não tenho a ideia do valor do serviço. Posso te falar, é barato. Então, você entra na fase de dispensa, essas dispensam. Então, uma empresa que está começando, né? Infelizmente, eu tenho que agora fazer um papel contrário a vocês que já são experientes aí no mercado. Mas a empresa que está começando, ela pode participar de uma dispensa, não ter uma atestação técnica, operacional ou profissional, porque na dispensa o grau de burocracia ele é bem menor, de exigência é menor, e aí ela consegue prestar esse serviço para o governo, e aí se ela prestar bem o serviço, ela consegue o atestado do próprio governo, aí ela consegue participar de licitações. Isso é muito comum acontecer em lugares onde tem pouca oferta de empresas. Aí se usa esse caminho. Mas em metrópoles é bem difícil, porque tem empresas que se preocupam com isso. E em ter a qualificação adequada do profissional e da empresa. Você participa de licitação? Participo. Já tem algum contrato? Eu tenho com o SESC, com o Sistema S. A gente geralmente, como é cadastrado no site deles, é bem fácil cadastrar, quem quiser ter acesso. Só buscar na internet e cumprir o passo a passo e você já tem acesso aos certames que estão em andamento, né? E aí lá é o principal órgão público que a gente... É uma autarquia, né? Não chega a ser. Sim. Que a gente participa. Tá? Mas assim, para a prefeitura, não. Para Petrobras, empresas públicas de grande porte, a gente não presta serviço diretamente para eles. A gente, o nosso nicho é os clientes, os fornecedores deles. Então tem muita construtora, empresas de apoio marítimo, empresas de suporte na área de monitoramento de efluentes, que presta serviço para eles, a gente acaba entrando, assessorando eles para atender. E a exigência, né? Petrobras é altíssima. É muito alta, muito alta. Hoje na minha opinião, é a régua mais alta do mercado, é a que a Petrobras usa. Tá? Mas vamos lá, e o MEI? O MEI precisa de E-Social, ele precisa dos programas de segurança do trabalho? O E-Social é inevitável. Então, todos que venham a contratar funcionários, seja vinculado ao MEI, à pequena empresa ou CPF, vão precisar reportar informações dentro do E-Social. Falando de SST em específico... Não, então vamos voltar no E-Social. E se ele não tiver empregado, ele tem que fazer uma declaração com informação no E-Social? Não precisa. Ele vai ter automaticamente, vinculado ao CNPJ do MEI, ele vai ter acesso à plataforma do E-Social para ver outras coisas. Né? Mas a parte de segurança do trabalho, se ele não tem funcionário, ele não precisa fazer nada. Ok? Quando ele contrata um funcionário, mesmo que ele não seja uma função simples, uma função que não expõe o trabalhador a risco, ele precisa fazer. Ele precisa enviar pelo menos o S2220, que é o monitoramento da saúde do trabalhador, e ele pode acessar o site específico
do governo para a PGR. Eu não lembro agora o link, a gente pode colocar na descrição, na descrição do site, para gerar a DIR, que é um documento que é uma declaração de inexistência de risco. Okay? É um site que costuma travar um pouquinho, mas se você tiver um pouquinho de perseverança, você pode fazer. Uma coisa importante, quem é que preenche a DIR? Precisa ser um profissional qualificado para gerar a DIR. E a DIR, ela é produto de uma avaliação prévia de risco. Então, você contrata um técnico de segurança, uma assessoria, a assessoria vai analisar aquele escopo de função e vai dizer se pode ou não. Então, no caso do MEI, diferente do empregador doméstico, no caso do MEI, ele precisaria contratar uma empresa de consultoria para fazer essa... para dizer que não tem um risco. Para dizer que não tem um risco. Porque fazer a autodeclaração eu não acho bacana. É possível fazer. Ele entra lá e ele faz. Mas eu não acho que ele necessita passar por aquele risco. É porque como a pessoa, né, que não é técnica na área vai dizer que ela não tem um risco, exato, que ela não é capacitada nem habilitada para avaliar. Exato. Eu vejo que é um gap das clínicas. Quando o governo ele libera a autodeclaração, ele já libera sabendo que o cara não tem condições de nesse caso do MEI, é possível. Da função, ele não tem condições. Existem funções que eu acho que a gente, para desburocratizar muita coisa, até na área de vocês, até na sua área de engenharia, de construção, acho que você várias licenças, acho que tinha que ter autodeclaração, porque eu acho que o engenheiro, quando ele põe o nome dele numa anotação de responsabilidade técnica, ele está assumindo uma responsabilidade. Sim. E ele é o cara habilitado para dizer. Então, se ele diz que aquilo lá está pronto, está bom, tal, você desburocratiza toda uma coisa, você libera uma obra, uma licença. Lógico, tem os irresponsáveis, toda profissão tem, sim. A gente sabe disso. Mas eu acho que a gente tinha que evoluir para um caminho desse muito maior de declaração pelas pessoas técnicas, né? Sim. As pessoas têm condições de dizer se aquilo é ou se não é. Sim. Daquela forma. Você imagina um caso de um funcionário de uma empresa. Você é contratado da empresa, você pode chegar lá e você constatou. Não precisa vir ninguém do governo ir lá na empresa verificar o que você está falando. Você tem condições técnicas de dizer aquilo. Sim. Entendeu? Então é a mesma coisa. Eu acho que a gente tinha que evoluir para muita coisa na área pública, para essas autodeclarações pelos técnicos, né? Para desburocratizar o sistema. Complementando a resposta sobre o MEI, quando o contador orienta o empregador a procurar uma clínica para fazer o atestado de saúde ocupacional, nesse momento eu vejo que as clínicas pecam em receber esse funcionário e dar a informação completa. Que não é só o ASO, ele precisa receber o ASO e transmitir isso para o E-Social e fazer informe do risco, porque entende-se que o ASO ele é uma parte de um programa específico de saúde ocupacional, que é regulamentado. Sim. Então, as empresas que não são obrigadas a ter esse programa não deixam de ser obrigadas a fazer o ASO. E as clínicas é que recebem isso. Então, as clínicas poderiam dar essa contrapartida para os seus clientes, colocando ali dentro do seu preço um valor para poder transmitir para o social e um valor para também transmitir a inexistência de risco, sabendo disso. Então, acho que é uma falha de venda, porque se eu sou clínica, eu ia querer fazer o pacote completo. Como não sou clínica e eu faço o pacote completo. Eu atendo empresas de Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro, tem clínica espalhada em todo o território do Rio de Janeiro. Se você quiser ser atendido lá na região sul-fluminense, em Valença, Vassoura, tem clínica lá. Se quiser ser atendido em Petrópolis, tem clínica lá. Se quiser ser atendido em São José dos Campos, tem clínica lá. E tudo isso porque a gente aprendeu a desenvolver um tipo de parceria com as clínicas de credenciamento. Então, nós somos gestores de saúde ocupacional e a clínica é quem entrega na ponta a saúde ocupacional. Né? Então, eu penso isso. O MEI ele precisa cumprir com a rotina de saúde ocupacional e ele precisa enviar essas informações. O contador geralmente consegue fazer sem problema algum. Não precisa. Tá vendo? E a grande resposta, não precisa contratar uma assessoria de SST só para isso. Só para entendi. Mas você que é MEI, te enganaram. Tá vendo? Falaram que você não precisava de contador, falaram que você não precisava de nenhuma consultoria. Mas você está vendo que o buraco é muito mais embaixo. Né? Acho que a questão da informação ela é muito importante, né? Principalmente para quem é MEI, quem está começando o seu negócio e começar da forma correta. Né? Eu acho que tem o básico. Né? Nós temos o básico do MEI. Eu sempre falo, são as declarações anuais, você recolher seu DAS-MEI
aí mensalmente, para você ter o mínimo de direito e o mínimo de informação e de formalidade do seu negócio. Sim. O problema é que muito MEI começa, era uma coisa que a gente estava conversando aqui, né, nos bastidores, mesmo pessoas que têm informação, pessoas que conhecem o mercado, às vezes constituem o MEI e mesmo assim abandonam aquele MEI ou deixam de qualquer maneira, ou deixam de fazer o recolhimento. É o que eu sempre falo, só arrumam uma dívida. É verdade. Gera um passivo, né? Às vezes o cara faz só para ter um plano de saúde, por exemplo. Mas ele esquece que tem que pagar. Esquece que tem que recolher. Aí quando ele precisa, porque ele só lembra quando ele precisa. Isso. Ficou doente, ele precisa do auxílio-doença. Ele, meu MEI. Porra, foi lá, aí ele descobriu que ele não vai ter direito ao auxílio-doença e que ele está devendo lá 2 mil para o governo. É isso aí. Bom, você aí que chegou até esse ponto do vídeo, né, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho com as notificações, está rumo aos 500 inscritos, faltam 2. Vamos botar uma meta mais alta, né? Acho que só 500 a gente vai chegar, já chegou com certeza. 550. 600. Isso. E vamos deixar a meta aberta. Quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Isso. E curte esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, a plataforma entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Pode ter aí mais pessoas precisando dessas informações relacionadas a e-social. Passando aqui para... engraçado, você quer perguntar? Importantíssimo. Não, é só a reflexão. A reflexão. É um tema importantíssimo e pouco abordado, né? E olha que eu sou do meio. Eu não escuto muito. E a gente acaba não escutando. Mas eu acho que existe, vai cair naquilo que a gente falou lá, né, em vídeos anteriores. Eu acho que é questão de explicar isso para o cliente, mostrar que não é uma burocracia, mas é uma plataforma de gerenciamento. Exato. Então, acho que falta isso. Ninguém aprende isso na escola. Não existe escola para ser empresário. Não. Né? Então, isso a gente aprende mesmo se interessando, conversando com a contabilidade. O curso de saúde e segurança do trabalho não fala sobre isso. Para quem faz contabilidade, me atrevo a dizer que não tem esse nível de conversa, até como um campo de atuação mesmo, perfeito, né? Como uma área, como um negócio para você. A gente é meio que educado a sair dali e procurar um emprego numa empresa e não resolver a dor de um cliente. O nosso ensino ele é tudo assim, desde o ensino básico até nossos ensinos profissionais e profissionalizantes e o ensino superior. Ele é feito para a gente ser empregado. Ninguém ensina a gente a empreender, ninguém ensina a gente a abrir um negócio. Como você falou, ninguém aprende a ser empresário. Você aprende na prática. Você vai lá com a cara, com a coragem, aí negócio, vai estudando, vai... Por isso que o nome do nosso canal é Valores e Negócios. Valores e Negócios, Passando aqui para o próximo tema da nossa pergunta, do nosso papo, né, a gente queria saber como é que você vê essa questão. Existem benefícios, né, para o empregador, para o empregado, benefícios para quem quer atuar na área. Como é que você vê isso aí no e-social? O que o empresário, o que o trabalhador, o que o empregador e o empregado podem tirar de benefício disso? Certo. Eu acho que para o governo está claro o benefício. E para o governo, né? Também. Para o governo está claro o benefício, que de certa forma é bom, porque caminha com as melhores práticas de digitalização da informação e da integração de dados. Então, houve uma simplificação gigantesca com o e-social. Eu avalio isso como um saldo positivo. Para as empresas, o que está acontecendo, o fenômeno e-social, ele não inventou processo nenhum. Ele apenas ele deu visibilidade para os processos que já existiam, mas você não sabia que ele era necessário. Então, aquela sopa de letrinhas que a gente costuma brincar, que a gente vende, o PCMSO, o PGR, o LTCAT, o antigo PPRA, um laudo de insalubridade, periculosidade, enfim, e vários outros documentos que são citados nas normas regulamentadoras, eles estão aí há muito tempo. Então, o e-social ele só deu visibilidade para isso. Então, para o empresário que não tinha familiaridade com segurança do trabalho, ele vai enxergar isso como mais burocracia, mais exigências que eu preciso cumprir para o meu negócio rodar. E agora o fiscal não precisa bater na porta. O fato de não existir o e-social não quer dizer que você já não era obrigado a cumprir. Sim. Quer dizer que o governo não tinha uma fiscalização ativa. Certo? Então, o e-social ele deu visibilidade
e ele, de uma forma automática, ele quer que você se autodeclare, você informe as informações.